Como nós aprendemos? Esse é o título do livro do professor Hector Martin e também é o tema que eu pesquiso. Eu sou um psicólogo e pesquisador do tema Como Aprendemos. E esse aqui é o piloto, na verdade, de uma série de vídeos que eu pretendo gravar. Eu tô descobrindo se isso pode dar certo. Você deve estar vendo em algum lugar da tela que eu tô estudando. Então a ideia dessa série de vídeos é que eu vou estudar por mais ou menos 15 minutos. Eu estudei o tempo de mais ou menos 4 músicas, foi o que eu usei para me organizar nos 15 minutos. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o tempo de cada uma das músicas. Vocês vão ver que eu cheguei bem pertinho dos 15 minutos. E a ideia é que eu possa estudar, então eu li a introdução desse livro hoje, nesse momento, e compartilhar um pouco do que eu aprendi sobre o livro que aprendemos. Então é um exercício que tem sobretudo a ideia de desmistificar a perspectiva do estudo. Eu tenho uma crença que se a gente conseguir dedicar 15 minutos por dia de leitura e de estudo, a nossa vida muda drasticamente. A minha vida pessoalmente mudou drasticamente desde que eu implementei esse hábito, essa rotina na minha vida. Foi assim que eu passei em primeiro lugar no doutorado em um dos programas mais competitivos aqui do sul do Brasil, naquela que é a melhor universidade da América Latina, a melhor universidade privada da América Latina, estudando 15 minutos. Isso tem gerado muitos frutos interessantes e eu quero compartilhar hoje com vocês nesse piloto o que eu aprendi em 15 minutos de leitura. Vamos lá? Se você conseguiu acompanhar o vídeo acelerado comigo estudando, porque eu achei que você ia ficar muito enfadado de me acompanhar aos 15 minutos, você vai perceber que eu tenho uma rotina em que eu vou lendo e vou escrevendo aquilo que me chama a atenção. E depois eu tenho como ideia fechar o livro que eu li e tentar voltar nas minhas anotações e sintetizar ao máximo o que eu aprendi daquilo que eu li. E você vai ver que no finzinho eu ainda fecho o que eu anotei e tento lembrar mais ou menos de memória aquilo que eu estudei. Então talvez o primeiro aspecto que eu anotei aqui, que é bem interessante, é que o professor Hector Martin vai destacar que aprender é mais ou menos um instinto. Se você tá enxergando, ninguém precisou te ensinar a enxergar. Você tá olhando pra tela do YouTube, você tá me vendo, tá vendo o que mais tem em volta do seu computador, do seu celular. Isso é uma tendência natural. E na crença, nas convicções que o professor Hector Martin apresenta, estudar talvez não seja um instinto, mas aprender é uma coisa instintiva. Esse é o primeiro tópico da abertura da sua introdução. O segundo tópico que eu anotei é que o professor Hector Martin vai dizer que apesar de que a gente aprende de forma quase instintiva, essa é a sua alegação, algumas aprendizagens vão acontecer melhor em determinadas condições. Então não significa que a gente pode aprender tudo ou que a gente aprenda tudo da mesma forma só porque aprender talvez seja um ato instintivo. E aí talvez tenha um destaque bem interessante, e é o terceiro tópico que eu tomei uma anotação, que é: alguns aprendizados acontecem melhor quando eles são favorecidos pelo ensino explícito. Então esse é um tema que é bem relevante, porque a gente tem uma discussão muito grande sobre o protagonismo do estudante, o protagonismo daquele sujeito que aprende, e é bem verdade que existe uma diferença muito grande entre assistir a aula de forma passiva, eu tô lá assistindo a aula e depois eu saio daquele ambiente, não fiz nenhuma conexão com a minha vida, com os meus desejos, com a minha realidade, e eu tá ativamente imbuído desse objetivo, tentar entender o que tá acontecendo naquele ambiente. Então, é claro que existe todo um gesto que é próprio do sujeito que estuda, que aprende, que se desenvolve, que é protagonista no seu processo. Mas existe também, é isso que destaca o professor nessa introdução, toda uma relação de alguns determinados conhecimentos, aqui a gente pode talvez trazer aquele que é mais polêmico, mas que também é um que tá bastante em voga, que é o tema da alfabetização. A gente sabe que ler não é um ato instintivo. Ainda que aprender seja um ato instintivo, eu estou sempre buscando aprender, a resolver questões que estão ao meu redor e aprendendo com as minhas experiências e testando coisas novas através da curiosidade. Inclusive isso ele deixa claro no livro que a curiosidade é um grande motor para o aprendizado. Algumas coisas eu preciso que alguém me instrua ou me oriente, especialmente aqueles elementos em que alguém convencionou, né? Aqui em casa, a gente tem palavras específicas, por exemplo, para falar das coisas das crianças pequenas. Eu sou pai de 3 meninos, né? Então a gente tem objetos, por exemplo, são objetos de apego. Se qualquer estranho chegar aqui em casa, eles não vão instintivamente, podem estar instintivamente imbuídos de descobrir o que significa, mas não vão saber necessariamente o que aquele objeto é, porque é uma palavra que a gente criou. Veja só, não é muito diferente do que a gente faz com alfabetizar. A gente atribui, né? Não é isso que a gente faz, um determinado símbolo a um determinado som. A gente que é ocidental talvez fique claro quando a gente pensa, por exemplo, nos ideogramas dos idiomas orientais, né? Não é instintivo e não é natural que a gente descubra o que um corresponde ao outro. Então isso o professor Hector Martin destaca aqui. Alguns aprendizados acontecem de forma mais efetiva ou mais significativa quando são favorecidos, são orientados pelo ensino explícito. O quarto tópico é que o docente, ou aquele sujeito que está organizando a experiência lá, ele não gera o aprendizado, mas ele tem sim toda a possibilidade de criar as condições para que ele melhor aconteça. Então, né, o nosso planejamento, toda a parte de organizar uma aula, organizar uma experiência, a jornada do estudante, isso é
como dá pra dizer, a etapa do nosso protagonismo docente. Se o discente tem o seu protagonismo ao aprender, o docente tem o seu protagonismo ao gerenciar, ao organizar o planejamento dessas circunstâncias e desse ambiente para que o discente aprenda da melhor forma possível. E aí, talvez o grande exemplo que ele traz nessa introdução, que pra mim é o trecho crucial, é que todos nós pulamos. Você tá me vendo, tá assistindo, você sabe, você pula. E uma criança bem pequena, logo também, já adquire essa habilidade. Agora, olha que coisa curiosa. Apesar de que todos nós pulamos, tem jeitos de realizar pulos mais efetivos. E se você já acompanhou Olimpíadas ou qualquer outro tipo de experiência de esportes que envolva salto, você já percebeu que alguns tipos de salto não são necessariamente intuitivos. E que hoje a forma com que a gente aprendeu a pular de forma mais alta é inclusive pular de costa, que envolve toda uma técnica e um gerenciamento de aprendizado teórico e motor, e que não é necessariamente o mais instintivo. E aqui talvez ele tá descortinando, eu intuo que essa é a principal pista de abertura do livro, que é: existem elementos, apesar da aprendizagem, né, dos nossos aprenderes serem motivados por essa forma instintiva de buscar respostas e resoluções, existem formas ou elementos, ou porque não técnicas para aprender, que não são tão instintivas. Ou seja, assim como o salto, o pulo, eu posso ir pulando para frente, tentando pular, né, empurrando o chão com os meus pés e tentar dar o salto mais alto possível. O melhor salto, ou mais alto salto, se dá de uma forma que não necessariamente aquela que a gente, ao olhar alguém saltar, diria: nossa, me parece tão natural que o salto mais alto que eu sou capaz de dar é o salto de costas. E aí eu fiquei muito impactado, e é o 7º ponto que eu anotei, que é um elemento interessante, que ele diz que a medicina, né, os elementos de curar, de cuidar da saúde de alguém, tem um quê de arte, e que a educação também tem um quê de arte, embora ela deva ser fundamentada em ciência. Isso me chamou muita atenção, porque eu costumo compartilhar uma frase nas formações que eu conduzo, nos ambientes em que eu tô envolvido, que é dizer assim: educar é uma arte enquanto prática e uma ciência enquanto pesquisa. Então a gente que é professor, e mesmo quem é pai, quem é responsável parental, que está envolvido num processo de aprendizagem, a gente tem duas naturezas. Uma que é do sujeito que está tentando entender qual é a melhor forma de organizar esses processos, ou colaborar com esses processos, ou colaborar com o seu próprio processo de aprendizagem, e a arte de criar esse entorno, criar essas condições para que a gente possa aprender e favorecer o aprendizado dos outros também. O próximo tópico, que talvez é uma das grandes premissas do livro, é que quanto mais a gente sabe sobre o cérebro e sobre os processos de aprendizado, melhor é a nossa capacidade de interagir com isso e pensar, inclusive, o ensino. E que, portanto, não é uma mera disciplina acessória a gente pensar o aprendizado, mas que toda a didática, toda a própria autoeducação, se você que está assistindo esse vídeo chegou nele porque está interessado em aprender, mas você está estudando para um concurso, estudando para passar no vestibular, num processo de pós-graduação, né? Esse vídeo não é, e talvez o livro que a gente está lendo, não é só sobre como a gente dá melhores aulas, mas como um sujeito aprende. Quanto mais a gente entende do funcionamento do cérebro, melhor é o nosso aprendizado. O próximo tópico, ele é quase como um alerta, ele traz o seguinte: se ao mesmo tempo é importante que a gente saiba o funcionamento do cérebro, e as neurociências trouxeram muitas descobertas e iluminaram o campo da aprendizagem, por outro lado, a gente sabe que também as neurociências são hoje uma palavra gasta, especialmente pelos pseudocientistas, né? E ele traz um tema que eu achei super curioso e até engraçado, né? Que o picareta, o pseudocientista, ele é muito mais ágil e até mais eficiente do que quem tá fazendo ciência de verdade. Porque se você for parar pra prestar atenção, eu tô olhando, inclusive enquanto eu faço esse vídeo, eu fico cheio de preocupação com o que eu vou dizer. Eu posso mesmo afirmar isso? Eu tenho suficiente informação pra afirmar esse tipo de coisa? De onde é que eu tô tirando? Quais são as minhas bases e as minhas referências? Já o pseudocientista, basta pegar a frase que seja mais ou menos bonito e ele vai dizer que é algo quântico de reprogramação de DNA e até mesmo numa lógica de neurociência. Então, ele alerta, né, que por mais que a gente realmente afirme que os aprendizados sobre o cérebro, né, e sobretudo sobre essa psicologia cognitiva, possam realmente nos dar instruções e elementos úteis e importantes para auxiliar o aprendizado, a gente não pode cair, é claro, numa lógica dogmatista e nem se apegar à questão como, por exemplo, os nossos colegas de palco, os picaretas, que vão afirmar qualquer coisa de um modo simples e tendencioso. Por fim, o professor Hector encerra a introdução afirmando que todo o telos do livro não é descrever o objetivo da educação. Ele entende que cada conjunto de pessoas, cada cultura, cada região vai escolher qual é o objetivo dos seus processos educativos. Então, pensando numa escola, algumas estão pensando em equilibrar a formação humana e cristã. Outras estão pensando em gerar uma sociedade cada vez mais produtivista. Outras escolas, outros grupos educacionais estão pensando na performance acadêmica, vestibular, Enem.
alguns de nós talvez estejam pensando como é que a gente produz mais artigos para decolar na nossa carreira acadêmica. O fato, e talvez esse é o elemento de encerramento da introdução, é que, independente do objetivo que um grupo ou uma pessoa dá para os processos de aprendizado, o que o professor Hector entende é que os conhecimentos relacionados à ciência da aprendizagem podem apoiar esse objetivo e fazer cada sujeito ou grupo de pessoas chegar mais longe. Esse foi o piloto do 15 minutos, que é o tempo que eu fico estudando, então, um determinado assunto, um determinado material. Eu pretendo, nos próximos dias, seguir estudando por 15 minutos esse livro. Você vai acompanhar as minhas sessões de estudo ali em timelapse, né? Você não vai ter que acompanhar isso em tempo real. E eu vou trazer pra você, eu vou estudar e vou compartilhar com você o que eu aprendi, o que mobilizou na minha vida esses 15 minutos de estudo. Se você achou interessante e entendeu que isso pode agregar alguma coisa, considera se inscrever aqui no canal e dar um like pra eu saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo. Isso me ajuda, me dá motivos pra ação e eu posso ficar mais motivado a seguir com essa série de estudos e compartilhamento. E também, se você tem alguma crítica, alguma sugestão ou algum tópico sobre o tema do aprendizado e você quer conversar comigo, usa a ferramenta dos comentários que eu vou estar acompanhando por lá. Tá certo? Muito obrigado e até os próximos 15 minutos de Como Aprendemos.